Fala pessoal, tudo certo com vocês? A quebra de um compressor em um sistema frigorífico é um dos piores problemas que possa existir. Sem o compressor, não tem refrigeração. O compressor é o coração. Além do prejuízo financeiro ser bastante alto, as consequências diretas ali de perda de produto, ter que desativar aquele balcão, aquela câmara, aquela parte do sistema, enfim. Os problemas eles são diversos. A mão de obra para fazer esse serviço, essa troca, é uma reação em cadeia de prejuízos que acontecem ali. E nós, como profissionais do setor, nós temos por obrigação de criar artifícios para evitar ao máximo que isso aconteça. Temos que proporcionar ao sistema uma vida útil longa do compressor. Nós aplicamos sistemas de proteção mecânicos, elétricos, eletrônicos, eletroeletrônicos, eletromecânicos, tudo com o objetivo de preservar ao máximo a vida desse compressor. Uma das principais causas de quebra de compressor está relacionado à aspiração de líquido, que é o chamado golpe de líquido. E quando que acontece o golpe de líquido? Em condições normais de funcionamento, pode acontecer quando o evaporador bloqueia, o sistema de degelo não está eficiente, quando uma válvula de expansão está mal regulada, quando o evaporador está sujo, enfim, tem alguns motivos que não é o tema principal desse vídeo, mas que podem provocar ali uma falta de rendimento do evaporador, ele não faz a evaporação correta, o ponto do superaquecimento ultrapassa o limite e o compressor acaba aspirando o líquido. Esse é o motivo. Um dos outros motivos que acontece é quando esse compressor desliga por alguma proteção. Pode ser uma falha de óleo, um térmico interno atuado, um disjuntor motor, uma falta de fase, um mau contato no comando, enfim. Algum motivo que o compressor desliga, a pressão de sucção sobe, esse vapor que estava ali no setor da sucção, ele condensa, vira líquido. E quando alguém reseta essa proteção, esse compressor volta ao seu estado normal de funcionamento e ele aspira o líquido. Aí acontece o golpe. Existe uma forma que podemos controlar essa situação, que é o tema dessa videoaula de hoje. Vamos tratar do assunto bloqueio de solenoide. Vamos entender o conceito e quais são os elementos que nós aplicamos ali nas linhas de comando, quais são os componentes que eu preciso inserir ali para que essa proteção seja eficiente e evite uma quebra de compressor. Bora para o vídeo. Precisamos iniciar entendendo o problema. Quando o compressor para por uma situação de alarme, pode ser por óleo, por térmico, pressão alta, falta de fase, o que acontece com a pressão de sucção? Ela sobe rapidamente. O pressostato de baixa, nesse caso aqui o KP1, ele detecta essa subida de pressão e ele atua enviando um sinal para bloquear a solenoide de líquido, impedindo que o fluido refrigerante continue migrando para o evaporador e, consequentemente, retorne esse líquido ao compressor. Aqui está o ponto crítico da situação, que o compressor ele foi projetado para aspirar somente vapor, e quando ele desliga de uma forma indesejada, o volume de fluido que está ali na linha de sucção, ele acaba condensando. Antes vapor, agora líquido, pelo tempo de parada ali do fluido. E esse líquido então se acumula no cabeçote. Quando restabelece a condição normal de operação e o compressor liga, o que ele vai aspirar? O líquido que está sobre o cabeçote. Damos o nome a esse evento de golpe de líquido ou slugging, o que provoca quebras no compressor. Pode ser uma quebra de uma placa de válvula, como pode ser danos mais severos, como pistões, bielas, danos de camisa, até mesmo perda de bloco, prejuízo na seta. Essa proteção do bloqueio, ela obedece basicamente a duas premissas. Nós podemos definir isso nas lógicas de comando como uma condição E. Qual seria a primeira? O compressor ou os compressores, pode ser um paralelo de compressores, eles precisam ter desligado. E como é que se detecta isso? Através da informação de um contato auxiliar do compressor. Pode ser um NA ou um NF do contator. Depende da lógica de comando que foi adotada ali. E a segunda premissa é a pressão de sucção, ela precisa estar alta. Uma vez que é detectado uma falha, os compressores desligam, a pressão ela sobe rapidamente. Quando o pressostato ele detecta esta pressão através do ajuste que foi feito, ele então completa
as duas condições. E quando ambas são verdadeiras, compressores desligados de pressão alta, existe um relé que está na linha de comando na parte final, que ele pode ser acionado ou desacionado. Isso também vai depender da lógica de comando. E esse relé, então, ele vai mandar uma informação através do seu contato para a solenoide de líquido. O contato auxiliar desse relé ou de um contator auxiliar, ele está em série com a linha de comando da solenoide de líquido. Quando as duas condições são satisfeitas, ele vai fazer o bloqueio de líquido imediatamente e vai cortar o fluxo de refrigerante. Aqui na tabela abaixo nós temos exemplos de ajustes de bloqueio de solenoide. Observem aí que na primeira coluna nós temos o fluido refrigerante. Esses ajustes eles estão relacionados ao fluido, por quê? Porque cada fluido tem uma característica de pressão de evaporação diferente. Os ajustes eles devem ser feitos conforme o set point de operação daquele projeto. Na tabela tem alguns exemplos ali. Vamos analisar a primeira linha. Se eu tenho um set point de 14 PSI, isso é bastante comum em sistemas de baixa temperatura, evaporação de menos 30, eu vou determinar que o pressostato atue com uma pressão de 42, nesse exemplo. Chegou em 42 PSI, o pressostato atua, obviamente os compressores já desligaram e ele então vai acionar o relé que por sua vez vai mandar a informação para a solenoide de líquido. Sendo restabelecida as condições normais de operação, pode apenas um compressor retornar. O que acontece com a pressão? Ele vai baixar a pressão. E quando que o pressostato torna o seu acionamento? De acordo com o ajuste diferencial que você fez. Nesse caso aqui, o diferencial está em 10. Quando chega em 32, ele permite que o pressostato volte à condição inicial, saia da situação de alarme. Com relação às ligações elétricas do pressostato, nós precisamos entender como que nós ligamos esse contato com a minha linha de comando. Nós temos 3 bornes, 1, 2 e 4, sendo o 1 é o comum, o 2 é normalmente fechado e o 4 é normalmente aberto. Tem duas formas que as cargas são ligadas. Eu posso ligar a carga no 4 e posso ligar a carga no 2. Quando a gente fala de ligar a carga, é onde eu ligo a minha linha de comando aqui. Nesse caso que eu ligo aqui a minha linha de comando no 4, quando ocorre a elevação de pressão, esse contato fecha. Quando ocorre a queda de pressão, esse contato abre. E aqui é o contrário. Quando eu ligo a minha linha de comando no 2, quando ocorre a queda de pressão, eu tenho esse contato fechado. Elevação de pressão, eu tenho esse contato aberto. Ambas as situações podem ser aplicadas no bloqueio de solenoide. Como eu tenho uma lógica E, não é só o pressostato que faz o bloqueio de solenoide, mas eu tenho os contatos auxiliares dos contatores do compressor, de acordo com a configuração que eu faço e a minha lógica de comando, eu posso ligar tanto na opção de carga A como na opção de carga B. O ajuste de pressostato, aqui no caso do KP1, nós realizamos através de 2 parafusos. O parafuso A, que nós utilizamos aqui uma chave Phillips, e o parafuso B, nós utilizamos uma chave de fenda. O parafuso A está relacionado aqui à escala da esquerda, que é o cut-in, e o parafuso B ao diferencial. Nesse parafuso A, que nós ajustamos o cut-in, é exatamente o ponto que nós determinamos a pressão de segurança, que seria a minha pressão alta que eu determinei. E esse ajuste ele vai determinar a mudança de status do contato. Ele vai fechar o borne 1 com 4 nesse momento. O parafuso B, nós ajustamos o diferencial, onde o contato ele torna a posição de repouso. Aí ele volta
a ficar entre 1 e 2 fechado e 1 e 4 abertos. Em outras palavras, nós podemos dizer que estes ajustes aqui eles determinam em qual pressão a solenoide será bloqueada e em qual pressão a solenoide será liberada. Na prática, como que nós fazemos essa operação? Primeiramente, precisa que a trava seja retirada, conforme nós falamos anteriormente. Preciso retirar aqui a trava. Em seguida, fazemos o ajuste do cut-in, que é a pressão que eu desejo que a solenoide seja bloqueada. Como que eu faço isso? Se eu girar aqui no sentido horário, eu aumento a pressão. No sentido anti-horário, eu reduzo. O diferencial é o contrário. Se eu girar no sentido anti-horário, eu aumento o diferencial. No sentido horário, eu vou reduzir o diferencial de ajuste. De uma forma bem prática aqui, nós veremos como que nós podemos utilizar essa lógica de comando para que a proteção atue. Nós já falamos que essa é uma lógica aí, onde nós obedecemos duas condições, são duas premissas, que é o pressostato precisa atingir uma pressão limite que eu determinei e os compressores devem estar desligados. Essas são as duas premissas, pressão alta, compressores desligados. Nós temos duas opções de fazer essa ligação aqui. Duas opções, opção 1 e a opção 2. Na opção 1, observem que está ligado o borne 4, que é o contato normalmente aberto do pressostato. Na opção 2, nós ligamos o borne 2, que é normalmente fechado. Podemos utilizar as duas formas. Qual que é a vantagem de uma e qual é a vantagem de outra? Eu analiso que a melhor opção é a opção 1, por quê? Porque esse relé aqui, que é o agente atuador em cima da solenoide, ele sempre vai estar em repouso em condições normais. A situação de alarme é uma condição anormal e esporádica. Se eu utilizo essa função, eu preservo, eu aumento a vida útil desse meu componente aqui de proteção, porque ele vai ficar a maior parte do tempo em repouso. Nessa outra opção, ele fica a maior parte do tempo energizado. Por isso que nós aqui da Energy Code sempre preferimos utilizar essa configuração aqui de bloqueio de solenoide. Vamos analisar juntos aqui a proteção. Observem aqui a solenoide, ela está ligada entre dois bornes. Essa parte do comando aqui pode ser um quadro remoto, um quadro de linhas. Temos a solenoide, temos um contato ligado em série, que é exatamente o contato desse relé aqui, que pode estar lá no painel da unidade condensadora do rack, e ele vai mandar um sinal para o outro painel. Aqui é só uma exemplificação de um contato do controlador que controla a solenoide. Normalmente a solenoide vai estar energizada, apenas sendo controlada aqui pelo comando ali daquele painel, no caso aqui representado por um contato do controlador. Vai estar sempre fechado esse contato, possibilitando que o comando controle a solenoide. Agora ocorreu uma situação de alarme. Pode ser uma pressão alta, pode ser uma falha de óleo, uma falta de fase, um térmico atuado, termistor interno, pode ser qualquer coisa. Se desligar os dois compressores, o que acontece com a pressão? A pressão sobe. Nós já vimos anteriormente, quando a pressão atinge o limite que eu determinei através do cut-in, esse contato aqui, que é normalmente fechado, ele vai comutar para o número 4. Quando isso acontece, a fase vai passar por aqui e dar condição de energização do relé 1. Quando o relé 1 é energizado, ele abre e corta a solenoide. E quando ele volta à condição normal? Quando o sistema restabelecer a falha, um dos compressores liga, abre aqui o contato, a pressão vai atingir o limite também, o contato volta à posição inicial. Mas observem que, se qualquer um dos compressores ligarem, eu já restabeleço o funcionamento da solenoide. A opção 2, observe que eu tenho contatos em paralelo, ao contrário da opção 1, que eu tinha contatos em série. Os contatos em paralelo aqui, eles têm uma lógica diferente.
contatos abertos dos compressores, só lembrando que o K1 refere-se ao compressor 1, o K2 ao compressor 2. E o pressostato, ao invés de eu ligar aqui no borne 4, eu liguei no borne 2. Nessa condição de operação, eu mantenho sempre o relé 1 energizado em condição normal. Ele estando energizado, fecho o contato, solenoide liberada. Agora vamos analisar a situação de falha. Na falha, os compressores caem, o contator do compressor é desenergizado, o contato abre. Eu não passo energia mais por aqui. Ainda continuo passando pelo pressostato por um tempo. Quando atinge o limite de pressão que eu ajustei no put-in, o contato ele altera aqui o status, ele sai do 2 e vai para o 4, impedindo que eu tenha o fluxo de corrente aqui para energizar o relé 1. Dessa forma eu faço o bloqueio de solenoide. Quando que ele volta à condição normal? Resetou a proteção. Qualquer compressor que entra, ele já energiza o relé 1 e a solenoide já é habilitada imediatamente.